Olá, amigos do AgroVerdades. Hoje nós vamos tratar de um tema que tem sido debatido, que a gente entende de uma forma bastante equivocada. É tratar do que é agronegócio e o que é agricultura familiar. Nós já tratamos anteriormente de tema de por que as pessoas entendem de uma forma equivocada o agronegócio brasileiro, principalmente por desinformação nas escolas e uma imprensa que não se dá o trabalho, às vezes, de fazer uma leitura mais aprofundada dos temas que ela vai tratar e classifica agronegócio de uma forma bastante equivocada. Eu tenho a opinião de que separar agronegócio da agricultura familiar, se nós entendermos a essência da atividade agropecuária, é uma falácia. Porque a gente precisa de entender qual a origem, tá? Qual que é a origem do termo agronegócio. Agronegócio foi definido inicialmente em 1957 pelos professores John Javes e Ray Goldberg, da Universidade de Harvard. O que esses pesquisadores e professores entendiam? Que o agronegócio, que a agricultura, melhor dizendo, ela deixou de ser um segmento isolado, tá? Apenas da atividade primária, e eles definiram o agronegócio como a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, do processamento e da distribuição dos produtos agropecuários e itens produzidos a partir deles. Então, o que nós observamos é que a agropecuária, a agricultura, deixou de ser uma atividade primária para ser uma atividade que permeava várias cadeias produtivas, tá? Integradas, desde setores industrial, de serviços, de transportes e etc. E isso, na verdade, por que criou essa disparidade? Primeiro, porque o que a gente pode classificar de agronegócio patronal, ele passou a entender e a dizer que a agricultura familiar tratava de processos rudimentares e atrasados de produção agrícola. E a agricultura familiar, e principalmente alguns pesquisadores, passaram a tratar o agronegócio como uma atividade voltada apenas para commodities para exportação, ligada à degradação ambiental, desmatamento, trabalho escravo e um monte de coisas ruins que eram colocadas aí para o agronegócio. Mas o próprio governo, ele tratou essas duas atividades de uma forma equivocada, porque quando o governo lança o Plano Safra, ele tem duas linhas: agricultura comercial e agricultura familiar. Uai, isso quer dizer então que na agricultura familiar os produtos não são comercializados? Não se pode ganhar dinheiro com a agricultura familiar? O que já é um equívoco. Na verdade, nós temos uma agricultura com mão de obra familiar em áreas de até 4 módulos rurais e agricultura patronal em áreas mais extensas. E esse discurso prejudicou de sobremaneira a agropecuária brasileira, fazendo essa cisão entre duas atividades que são e devem ser tratadas como atividades com muita semelhança. Não se pode dizer que são iguais, mas há muita semelhança nas atividades. Eu vou pegar uma citação do professor Davi Caumi, da Universidade Federal de Goiás, onde ele cita Michel Foucault, que diz o seguinte: os discursos devem ser analisados como acontecimentos, práticas sociais que estabelecem regimes de verdade
instituem figuras sociais, constroem identidades e objetivam o fato histórico, dando-lhe visibilidade e imprimindo-lhe um sentido determinado. E foi a partir desse discurso que foi feito que, ao longo dos anos, criou essa dicotomia e um antagonismo que não é verdadeiro, é um antagonismo que é falacioso, ao ponto de pessoas que usam o produtor e a agricultura familiar como um viés político, como o senhor Stedley, líder do MST, dizer que a agricultura, né, familiar priorizariam os movimentos sem terra, priorizariam a luta não apenas contra o latifúndio, mas contra o agronegócio, que dá prioridade às monoculturas em grande escala, por meio da expulsão do homem do campo, com a mecanização do uso de agrotóxicos sem a responsabilidade e da agressão ao meio ambiente. Ora, não é de admirar, então, que esse pessoal com essa visão contra os defensivos, contra a mecanização como uma coisa que gera desemprego, contra sementes melhoradas, não é de se admirar que esse pessoal invada centros de pesquisa e destruam tudo. E aí o que a gente pergunta, o que esse movimento gerou de interessante, tanto para o agronegócio como um todo, como para a agricultura familiar. O que é que nós temos que entender? A agricultura familiar, quando alguém que é do agronegócio patronal tenta desmerecer a agricultura familiar, está sendo injusto, porque é uma atividade que emprega muita mão de obra, produz muitos alimentos da cesta básica e usa muita tecnologia, a exemplo da avicultura, da suinocultura e da pecuária de leite no sul do Brasil, que é das produções mais tecnificadas, com os maiores índices de produção que nós observamos. E eu gostaria de dizer, quando alguém fala, né, que o agronegócio ele expulsa as pessoas da terra, é uma falta de conhecimento incrível, porque quando nós chegamos nas regiões de fronteiras agrícolas, a maioria das pessoas que vieram da região sul e sudeste, eles eram agricultores familiares, que tiveram a oportunidade de expandir a sua área, expandir a agricultura, que era feita em pequena escala, com alto nível tecnológico, e passou em função do menor preço da terra, utilizar áreas maiores. Então, o que nós precisamos de entender é que não é pecado a pessoa ganhar dinheiro com a agricultura, seja ela um agronegócio patronal, seja ele um agronegócio familiar. Nós vamos encontrar erros nos dois segmentos da produção. E é um equívoco enorme nós abrirmos mão e desmerecer a importância que a agricultura familiar tem para o Brasil, tá? E que o agronegócio patronal também tem uma grande importância por gerar, né, um saldo positivo na balança comercial do país. Mas sem a agricultura familiar nós não teríamos uma cesta básica a um preço tão justo e baixo, e sem o agronegócio nós não teríamos uma balança comercial tão equilibrada. Então, as duas atividades são importantes. Só através de politicagens, de uso de massa das pessoas como massa de manobra, é que se vê uma separação das duas atividades. Esse foi o nosso Agroverdades de hoje. Espero que vocês curtam
se inscrevam no nosso canal e divulguem o canal Agroverdades, que vai estar sempre aqui passando o agronegócio brasileiro a limpo.